Agora, destaques internacionais. Na França, os protestos contra a reforma da Previdência continuam. Mais de 700 mil pessoas participaram dos atos em todo o país. Em Paris, capital, os manifestantes entraram em confronto com policiais que dispararam gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Vamos conversar então ao vivo com o correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani, que vai trazer justamente todos os detalhes dessa situação que perdura, 10 dias de protestos, consecutivos. Luca Bassani, com você. Exato, Daniel. Boa noite a você, a Lívia, a todos que nos acompanham. A gente vê que durante esses últimos 10 dias as manifestações tomaram mais corpo, inclusive após o governo se mostrar novamente irredutível a negociar ou pelo menos voltar atrás para uma votação acontecer na Assembleia Nacional. Lembrando que a mudança na Previdência francesa, aprovada pelo governo Emmanuel Macron, ela foi passada através de um decreto, de um artifício constitucional e não votado pelo plenário da Assembleia Nacional. Nós vemos aí imagens de bastante violência hoje pelas cidades francesas, não só Paris, mas também Lyon, Nantes, Toulouse, as grandes cidades da França, onde a polícia precisou recorrer a gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, jatos de água, após os manifestantes apelarem também para vandalismo e começarem a tirar partes da própria estrutura das cidades e arremessar essas pedras, esses cestos de lixo contra a polícia. A gente vê que o governo pede calma nesse momento e as centrais sindicais pedem uma chance de negociação para que possa ser reconsiderada essa mudança na Previdência, que quer mudar a idade mínima para se aposentar de 62 para 64 anos, além, é claro, do tempo mínimo de contribuição de 42 para 43 anos. A única notícia boa do dia é que o setor dos garis anunciou que vai voltar a trabalhar após quase 3 semanas sem estar funcionando, principalmente na cidade de Paris, e 7 mil toneladas de lixo ficaram acumuladas por toda a cidade. Portanto, a partir de amanhã, a gente já espera que isso comece a ser tratado, o lixo recolhido, mas as imagens continuam fortes e tudo leva a crer que os manifestantes, principalmente os mais jovens, continuarão nas ruas o tempo que for necessário até que o governo se comprometa a negociar. Pois é, situação muito delicada, a gente segue acompanhando. Luca, eu peço por gentileza que você aguarde um instante. Vamos acionar o Cristiano Vilela para analisar essa situação delicada na França. As imagens são muito fortes. 10 dias consecutivos de protestos dos manifestantes, Cristiano, contra a reforma da Previdência. Inclusive, informação de hoje, as centrais sindicais disseram que só aceitam negociar com o governo se Macron abandonar o projeto, mas principalmente aquele que é o ponto crucial, esse aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Alguma chance, na sua avaliação, de Macron recuar nesse projeto? Olha, se Macron recuar nesse projeto, ele vai estar demonstrando uma fragilidade muito grande, até porque se trata de um tema que é importante e um tema ao qual em algum momento os franceses vão ter que se debruçar, porque não se pode mais manter níveis de aposentadoria dentro de padrões estabelecidos em outro contexto histórico. O fato é que as populações, de uma forma geral, e na França isso fica muito claro, estão envelhecendo, estão vivendo mais e as estruturas de aposentadoria têm que acompanhar essa medida. Evidentemente, pode-se pensar em alguns mecanismos para, de alguma forma, maleabilizar um pouco esse formato, essas regras, estabelecer alguns mecanismos de transição. Agora, não se pode abrir mão de se estabelecer um prazo de aposentadoria mais condizente com a realidade atual, que é uma realidade de longevidade da população.